Bom tudo! Bah, olha aqui em volta. E é bom tudo mesmo, porque Moscou, fim do verão, num dos parques mais bonitos do Ocidente inteiro e da Ásia também, Zariadse Park, Kremlin no fundo, e esse vai ser um Pepe Café especial sobre BRICS em Kazan. Falta menos de um mês para o acontecimento mais importante desse ano, dos últimos anos e prevendo os próximos anos, a cúpula dos BRICS sob a presidência russa em Kazan. Bom, eu estou envolvido nisso dentro, não só há meses, mas desde o ano passado, na verdade. E esse ano, todo o tempo que eu passei na Rússia, esse ano eu vou passar quase metade do ano na Rússia. O norte das nossas análises, de tudo que a gente está discutindo, é o que vai acontecer em Kazan começando 22 de outubro a 24 de outubro. Não é por acaso que o Ocidente coletivo e o poder hegemônico estão absolutamente desesperados, porque esse é o grande passo, digamos, a pedra fundamental do início, num ritmo bem mais acelerado, da construção do mundo multinodal, diversos nós, e esses nós estão espalhados pela maioria global e pelo sul global. Bom, parte da nossa mini introdução agora, assinem o meu canal no Telegram. Muita gente do Brasil e da diáspora lusófona pelo mundo sempre me pergunta sobre o meu canal Telegram. Bom, basta fazer uma pesquisa, vocês vão achar. Mas, para facilitar as coisas, tem um link direto no vídeo para o meu canal do Telegram e tem o código digital para vocês entrarem no meu canal no Telegram. E o meu canal tem alcance no mundo inteiro, muito na Europa, especialmente na Itália, e agora a gente vai trazer mais leitores lusófonos, porque eu faço algumas postagens em português também. E usando o Telegram, vocês podem ter tradução simultânea. Então isso é muito importante, especialmente nesse caminho das próximas 4 semanas antes da cúpula dos BRICS em Kazan e depois. Porque tudo que está acontecendo no planeta está girando em torno desse sol do final de outubro, onde decisões super importantes vão ter que ser tomadas, e as repercussões disso não só a partir de 2025, o resto da década e o resto do século, na verdade. Bom, então essa é a introdução básica. Hoje a gente vai conversar sobre as discussões sobre o que deve acontecer na cúpula dos BRICS são extremamente sérias, extremamente complexas, e nada está finalizado ainda. Mesmo faltando um pouco menos de um mês. Eu tive um jantar super importante na semana passada, onde tinha, e isso está refletido numa coluna que eu publiquei na Rússia na segunda-feira, começo do mês, em inglês. Ela já está circulando bastante, já está circulando nos Estados Unidos, e quando vocês estiverem vendo esse vídeo, ela já terá traduções, várias traduções no Brasil em português também. E a coluna é mais ou menos dividida entre o que está na mesa para ser aprovado finalmente e colocado para os chefes de Estado que vão estar na cúpula dos BRICS, e também apresentados para o que a gente chama de BRICS Plus, BRICS+, ou BRICS Outreach, que é o BRICS avançando os seus tentáculos. Todos os convidados especiais do Sul Global que vão estar também em sessões paralelas com a sessão principal dos chefes de Estado. Entra, por exemplo, a Turquia de Erdogan. Entra, por exemplo, super importante, a Palestina. Está para ser decidida uma sessão especial dos BRICS falando estritamente da Palestina, do genocídio e das extremamente complexas relações entre os diversos membros dos BRICS e Israel também. Bom, então vamos agora ao que está na mesa. Super importante. Primeira coisa,
The Unit, a unidade, que é um sistema novo inventado por 2 russos e um chinês. A primeira apresentação global desse sistema foi uma coluna que eu escrevi há meses atrás, publicada na Rússia, circulou muito nos Estados Unidos. Todo mundo em Nova York do meio financeiro leu isso, porque é bastante importante. O professor Michael Hudson leu, fez restrições também. Nós vamos falar do professor Michael Hudson daqui a pouco. Então isso, o sistema do The Unit, que é baseado em 40% em ouro e 60% em moedas dos BRICS, uma unidade de valor apolítica, super importante. Não sujeita a sanções, não sujeita a interferência estrangeira e não sujeita às oscilações da política. Está na mesa. Outra discussão super importante é o BRICS Bridge, traduzindo para o português, Ponte BRICS, que ninguém explica claramente o que é. Isso é um enorme problema. E é uma discussão interna dentro do Ministério das Finanças russo a respeito. O BRICS Bridge, na verdade, é uma adaptação de um sistema que já está funcionando, que se chama M-Bridge, Ponte M, que está sendo usado, entre outros, pela Arábia Saudita, pelos Emirados Árabes, pelo Banco Central Chinês, pela Tailândia e por Hong Kong, entre outros atores. Super importante. O problema é que isso está ligado ao Bank of International Settlements, na Suíça, que é, digamos, o banco central dos bancos centrais, a definição mais curta. E entre os observadores está o FMI e o Banco Central Europeu. Ou seja, basicamente esse é um sistema ocidental que funciona. A Ásia está usando, o exemplo mais direto que todo mundo já conhece no sistema internacional, a Tailândia compra petróleo dos Emirados Árabes e os tailandeses pagam com M-Bridge. Então imagina extrapolando isso para vários membros dos BRICS, é o que os BRICS querem fazer. Um sistema onde os BRICS podem fazer transações entre eles e pagar através do BRICS. Outra coisa que estão discutindo, um sistema de um depositório para resolver relações comerciais entre os grupos, um sistema de seguros para todos os países dos BRICS e, crucial, uma agência, uma rating agency, uma agência que dá notas a desempenho econômico, não como os ocidentais, por exemplo, Fitch, por exemplo, mas uma agência dos BRICS. Se tem uma agência, catalogando e dando notas de crédito para os membros dos BRICS, você não precisa usar e se subordinar às agências internacionais. Unit. O Business Council dos BRICS, e isso a gente estava no nosso jantar, eles consideram esse sistema de Unit como, palavras deles, conveniente e universal. Ou seja, a possibilidade disso ser adotada é enorme, vindo do Business Council dos BRICS, é que dá a opinião de meios de business diretamente para os Sherpas que estão negociando os acordos dos BRICS e que vão chegar à mesa daqui a 4 semanas. Várias coisas super importantes. Eles falaram do NDB, o Banco dos BRICS sediado em Xangai. Eles basicamente dizem que o NDB vai mudar o ano que vem. A presidência do NDB, a partir do ano que vem, vai ser uma presidência russa. Então, aqui está, vocês imaginam, uma discussão complexa sobre quem vai ser o russo que vai ser o novo presidente do NDB. E o principal candidato, o cara que está com 60% de possibilidade de ser o novo dirigente russo do Banco dos BRICS, ele vem do FMI.
Então, é algo que a gente discutiu muito no jantar e isso está sendo muito discutido nos meios de tecnologia de finanças, o Ministério das Finanças russo. Será que vai haver uma espécie de simbiose do FMI e do NDB? E o NDB pode, digamos, usar certos mecanismos do FMI para expandir o campo de ação do NDB, que por enquanto é relativamente limitado. E os russos querem expandir, os russos querem que o NDB tenha um alcance realmente global, por enquanto não tem. Né? Bom, tudo isso digamos, a parte russa do que está na mesa, e para vocês terem uma ideia da complexidade de todas as decisões importantes relativas a todos esses diferentes vetores na mesa, tem que ser decidido nas próximas 4 semanas. Agora a gente chega, digamos, na análise ocidental de tudo que está sendo discutido antes do Fórum dos BRICS aqui na Rússia, e a gente passa a palavra basicamente ao professor Michael Hudson. E foi muito legal a nossa conversa. É uma conversa que o Michael Hudson e eu, a gente tem há bastante tempo, a gente já fez vários podcasts juntos. Quando eu tenho alguma dúvida importante, eu mando um e-mail, ele me responde na sequência, com o fuso horário, sempre em detalhes. E a pergunta, basicamente, que eu fiz para o professor Michael Hudson foi a mesma que eu fiz para os analistas russos na semana passada. O que precisa estar na mesa em Kazan, dia 22 de outubro? A primeira resposta importantíssima do professor Michael Hudson, ele disse que tem que ser criada uma nova instituição, um novo banco central, na verdade seria um novo banco central dos BRICS, capaz de soltar crédito para financiamentos de comércio e sistema de pagamentos dos diversos países, com um sistema, na verdade, parecido com o FMI, que é o Special Drawing Rights, SDR. E a isso dividido os acionistas entre os principais acionistas dos BRICS. O professor Hudson disse algo muito importante, que isso deve ser um sistema diferente que ele está pensando. Mas, no fundo, definição dele mesmo, extraordinário. Isso seria um FMI dos BRICS, mas operando num sistema diferente do FMI. O crédito oferecido por esse FMI dos BRICS só seria usado para pagamentos entre governos. Super importante. Não como uma moeda usada por todo mundo. Então essa é a diferença da interpretação do professor Michael Hudson. Um FMI dos BRICS utilizado diretamente por governos e não uma nova moeda dos BRICS. Então isso já muda o espectro da decisão completamente. Ele acha que se houvesse, na verdade se houvesse, porque isso ainda é especulativo, uma nova moeda dos BRICS, poderia haver especulação com essa nova moeda dos BRICS. Não se esqueçam, todos vocês, de que o sistema financeiro internacional, basicamente, é um sistema especulativo. O turbo-neoliberalismo é basicamente um cassino de Las Vegas gigante. É especulação o tempo todo. Outra das pérolas do professor Michael Hudson. Para dar certo, a Conferência de Kazan deveria ser um Bretton Woods dos BRICS. Ou seja, os BRICS deveriam... Esse deveria ser o primeiro, a pedra filosofal, digamos, de lançar um novo sistema internacional de comércio, de pagamentos de dívida, etc. e tal, como Bretton Woods foi na época, e Bretton Woods, evidentemente, os americanos definiram tudo e impuseram para o resto do mundo, porque foi justamente após a Segunda Guerra Mundial, quando o PIB americano era 50% do PIB global, após a Segunda Guerra Mundial. Outro ponto fundamental abordado pelo professor Michael Hudson. Como administrar o problema de todos os membros dos BRICS e de quem quer entrar nos BRICS
a famosa lista que, segundo o presidente Putin, tem 34, mas que só nos últimos, na verdade, nos últimos dias e nas últimas 2 semanas já deve estar chegando a 40. Por exemplo, Burkina Faso, agora há pouco, quer entrar nos BRICS também. É o problema da dívida em dólar de todos esses membros. Então, mais uma vez, segundo o professor Michael Hudson, o Banco dos BRICS, o NDB, que seria, digamos, o banco principal desse novo Bretton Woods dos BRICS, ele não deveria financiar déficits dos membros dos BRICS. Teria que haver uma moratória nesses pagamentos. Ou seja, vocês imaginam a reação do poder hegemônico e do sistema financeiro internacional atlanticista controlado pelos suspeitos de sempre, especialmente americanos, mas na verdade atlanticistas, com, na verdade, uma reação vinda diretamente dos BRICS como um todo contra você usar finanças como armas. É o que a gente chama de weaponization of finance. Na verdade, mal traduzindo, é uma guerra financeira sem parar, que é justamente o que os Estados Unidos usam contra o resto do planeta inteiro, contra a maioria global. O que está em jogo? E esse é o tema principal, fundamental, X da questão e um dos temas mais principais do século XXI inteiro, desde o início do milênio. Eu tentei colocar da maneira mais concisa possível. Vocês imaginam se o BRICS Plus, o BRICS estendido, todo mundo que vai estar em Kazan, mas os aspirantes que vão estar em Kazan também, mais aquela lista gigantesca que quer fazer parte dos BRICS, e mais a boa vontade do sul global e da maioria global inteira em relação ao que os BRICS estão tentando fazer. Se eles conseguem estabelecer um acordo apoiado por essa maioria no fundo global, de um novo sistema financeiro justo e equânime para todo mundo, e aí você apresenta esse sistema como um fait accompli, como um fato na prática para os donos da famosa economia que está em 35 trilhões de dólares de dívida. Qual vai ser a reação deles? A parte da Terceira Guerra Mundial. Ou seja, na verdade é você virar Bretton Woods de ponta cabeça. Bretton Woods, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos montaram um sistema financeiro para eles, para seu exclusivo benefício, e impingiram para o planeta inteiro. O que os BRICS têm a oportunidade de começar a fazer a partir de Kazan, a partir de daqui a 4 semanas, é eles fazerem chegarem a um deal alternativo deles todos, dos BRICS Plus, do sistema BRICS Outreach, que Outreach é de seduzir o resto da maioria global, e apresentar isso para o planeta inteiro, dizendo, look, esse é o nosso contrassistema, esse vai ser o sistema que nós, 88% da população global, vamos começar, em diversos níveis, a começar a utilizar, e, justamente, se o poder hegemônico e o sistema que eles controlam não estiverem de acordo, bom, aí é o clash direto. E nesse clash direto é 88% contra menos de 12%. A europeia contra a União Europeia, os vassalos, evidentemente. E a solução, evidentemente, dos suspeitos de sempre, para ser bastante diplomático, o único plano B que eles têm é uma Terceira Guerra Mundial. É um Great Reset, para citar o Davos, o Fórum Econômico Mundial, para destruir tudo e começar de novo. Bom, mas se destruir tudo, vai destruir tudo mesmo, né? O que a gente teve há alguns milímetros, há 2 semanas atrás, com essa autorização já dada, na verdade, na prática, pelos anglo-americanos, para os seus vassalos gangsters ucranianos atacarem alvos dentro da Federação Russa.
Bom, então esse mais ou menos, me permitam dizer que talvez seja o resumo mais conciso possível de uma série de acontecimentos super importantes e que estão sendo discutidos aqui em detalhes e com representantes das outras capitais, dos BRICS e dos, digamos, dos anexos possíveis dos BRICS pelo Sul Global, do que deve ser decidido em Kazan em 22 a 24 de outubro. Então, vocês têm uma ideia de o que está em discussão, realmente a discussão mais importante do século XXI, em termos de paz. Aqui a gente não está falando mais de guerras eternas. Guerras eternas é algo do domínio do poder hegemônico. E vocês sabem perfeitamente como está se desenvolvendo em Gaza, agora no Líbano e aqui do lado, a 1000 quilômetros de onde eu estou, em Novorossiya, no Donbass. O plano auspicioso para o resto do século é mais ou menos o que está envolvendo tudo que vai sair das decisões tomadas na cúpula dos BRICS em Kazan daqui a menos de 4 semanas. Muito obrigado, um enorme beijo, abraço, tudo, confraternização, drinks à beira do rio em Moscou, com o Kremlin no fundo. Obrigado a vocês todos. Tchau, tchau.